Celebrando as conquistas, Salmo de número 145. Este é o tema e esse é o texto base deste mês. E, mais uma vez, queremos ser gratos a Deus por você estar aqui conosco, ter aí nos acompanhado, orado ao longo desses anos, desses meses de 2025, onde nós podemos chegar aqui no último mês do ano e mais uma vez contemplar a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Então, temos motivos para celebrar. Independente da situação que eu e você passamos ao longo do ano, talvez alguma tempestade, talvez você ainda está no meio dessa tempestade, mas que bom que nessa tempestade Jesus está conosco. E eu quero convidar você a continuar preservando um coração íntegro no que diz respeito à gratidão. Fugindo de toda e qualquer situação de murmuração, de reclamação, que a tua fé esteja fortalecida no Senhor, independente da situação, e que você possa, mesmo em meio à adversidade, celebrar as conquistas, pois em Jesus nós temos com certeza conquistado. Com Jesus nós temos alcançado bênçãos, e a bênção para a família está em Deus. A bênção para mim, para você, ela está no nosso Criador. E em nome de Jesus nós queremos hoje compartilhar 2 salmos. Os salmos também têm sido aí o nosso norte ao longo desse mês. E hoje nós queremos destacar Salmo de número 90 e Salmo de número 103. Então veja bem, o que esses salmos trazem de lição para nossa casa, para nossa família, no que diz respeito a desfrutar das bênçãos do Senhor. Olha só o que acontece no verso 1 do Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Deus nunca abandona. Deus nunca se esquece dos seus. De geração em geração, aqueles que decidem servir ao Senhor, o Senhor não abandona. Eu sempre gosto, em meio às orações, por algumas vezes, orar abençoando a minha posteridade. Aqueles, que se Jesus não voltar antes, aqueles que eu nem os conhecerei. A gente sabe que ali nos netos, nos bisnetos, nós temos aí a condição de alcançar, de ver, é bíblico também, bênção, ver os filhos dos seus filhos. E eu gosto muito de orar pela posteridade, para que eles continuem firmes, servindo ao Senhor, até que Ele volte para buscar a sua igreja. Mas é importante também olhar para trás, Eu não vim de um berço cristão, no entanto, sabemos que a igreja do Senhor ora para que a sua palavra se manifeste sobre a terra. Então, a importância de crer que Deus está além do nosso tempo, além do nosso alcance, e é preciso ter paz e confiar nele. A nossa casa, a nossa família, as nossas gerações, sempre apresentar ao Senhor. Amém? Verso 2. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Que privilégio, de servir a um Deus que não é limitado, de servir a um Deus que não está com seus ouvidos agravados, assim como diz a palavra, mas de um Deus vivo, real, cujos seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração, às nossas necessidades, aquele que nos conhece, que nos sonda. E é privilégio da família, com base nesses 2 versos, a família que crê, que alcança a bênção de viver para um Deus vivo e eterno, confiando que até as suas gerações poderão desfrutar desse Deus, se assim permanecerem firmes nele. Amém? Agora eu quero ir lá para o verso 12, para posteriormente ir para o Salmo 103. Olha o que o verso 12 nos diz. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Queridos,
celebrar conquistas, né? Ter um coração sábio. Uma das características principais que de fato mostra uma vida sábia é a prática da gratidão. Então, celebrar, agradecer, faz parte de quem tem um coração sábio, uma vida sábia, uma mente sábia, né? Então, a gratidão, com certeza, é uma das características daquele que tem um coração sábio. A Bíblia fala, né, que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, quando eu temo ao Senhor, quando eu me alegro no Senhor e eu reconheço a minha dependência e eu tenho uma vida de gratidão por todos os seus feitos, por tudo que Ele fez, que Ele faz, que Ele ainda irá fazer, por mais que muitas vezes possamos não compreender muito bem ali no momento, mas nós sabemos que tudo que Deus faz é bom, tudo. Independente da situação, o que Deus faz é bom. Então, a importância de alcançar esse coração sábio durante a nossa vida, procurar amadurecer, procurar de fato levar a nossa casa, a nossa família a esse entendimento, a essa vida de comunhão em Cristo Jesus, alcançando sabedoria do Senhor com a prática, né, da gratidão. Isso é uma característica muito importante que traz bênção para a nossa família. O Salmo de número 103, que eu quero destacar aqui também, né? Como já bem disse, que um dos atos de sabedoria é a manifestação da gratidão. E o que vai aqui nos dizer o Salmo de número 103, nos seus 22 versos? O verso 1 e o verso 2 nos diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de teus benefícios. Então, a importância, muitas vezes, a nossa carne, né? Então, eu aprendi isso na escola bíblica, no início da minha conversão, né? Com o pastor Rivaldo, sempre, né? Nosso pastor presidente, sempre ensinando lá na década de 90, na escola bíblica ali, que era das 9 às 10 e pouco da manhã, se não me falha a memória, 8 às 10, alguma coisa assim, enfim. Irmãos, a nossa carne não quer Deus. Então a nossa carne, ela não quer Deus. Então é uma luta constante da nossa carne contra, né, a carne militando contra o espírito militando contra a carne, mas quando nós estamos em Deus, o espírito prevalece, o Senhor nos ajuda e nós podemos sim dar ordem a tudo que está ao nosso redor e ir contra tudo aquilo que desagrada a Deus, e mesmo sentindo algo aqui por dentro, mas clamar ao Senhor e não se render à nossa vontade, não se render à manifestação da nossa carne, mas antes clamar: Senhor, eu estou sentindo isso, e isso vai contra a tua palavra, contra o alegrar do Espírito Santo. Isso que eu estou sentindo, que eu estou querendo fazer, vai entristecer o Espírito Santo. Então clame, lute, batalhe, assim como o rei Davi neste salmo. Diga: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. A minha vida, o meu testemunho, é uma guerra, meus irmãos. A nossa carne não quer Deus. O pecado nos afasta de Deus. Então, quero trazer bênção para minha família. Não estou aguentando essa minha esposa, não estou aguentando esse meu esposo, esses meus meninos estão dando trabalho, esse meu pai, essa minha mãe não me entende, não me compreende. Oh, Jesus! Deus é a solução. No Senhor, a bênção do Senhor está sobre a nossa casa, a casa que busca a Deus, sobre a família. Deus ordena a bênção na comunhão. Então, é importante celebrar e ter um coração grato como família também, se alegrar pela conquista do outro. Não é isso? Vamos lá. Verso 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que glória desfrutar e reconhecer que em Deus nós alcançamos perdão, nós alcançamos cura.
Senhor, sara a nossa alma, sara o nosso interior, sara as nossas feridas, as nossas enfermidades. Verso 4: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia? Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia? Oh, glória! Ô, gente, eu não sei se você já teve a oportunidade de verificar, ler ou ver em alguma reportagem aí do mundo animal, alguma coisa, né? Muito bacana conhecer e ver o funcionamento da natureza, aquilo que Deus criou, e como que é a renovação das penas, né, de uma águia, como que é a renovação constante das suas garras, do seu bico, sem os quais ela não sobreviveria. E assim o Senhor faz conosco, né, nos renova dia após dia, para que possamos não somente sobreviver, mas viver em abundância de graça, de amor e de reino de Deus sobre esta terra. Amém? Então esse é privilégio para a família, reconhecer, trazer isso, essa conscientização para dentro da minha casa, da minha família, do meu casamento, e saber, olha, reconhecer, olha, ó gente, ó família, vamos bater um papo aqui, precisamos ser renovados nisso porque o negócio tá feio. Olha, Deus, renova porque já desgastou tal situação, eu preciso de um renovo e só o Senhor. Isso é trazer bênção para dentro de casa, é reconhecer. Não é fácil reconhecer. Muitas vezes é muito mais prático e fácil apontar, reconhecer aquela situação na vida do outro. Mas reconhecer a nossa, né? Não só ouvir, mas dar ouvidos para a palavra, para os conselhos e para uma crítica também, né? É importante. Então, isso vai trazer bênção para nossa casa. Então, nós devemos ser gratos quando alguém, né, nos adverte com amor, porque quer o nosso bem. Então, você, filho, filha, né, muitas vezes está passando aí pela adolescência, pela juventude, não entende muita coisa, assim como eu também não entendia na minha juventude, mas depois, né, que você cresce, depois que você se torna pai, depois que você se torna tio, depois que você se torna, enfim, um adulto, você vai verificar, nossa, que conselho maravilhoso foi aquele naquela época, e eu, entrou por aqui, saiu por aqui, eu apenas ouvi, não dei ouvidos. Por isso, isso é bênção, né? O diálogo, a conversa, o abrir do coração é bênção. E o Senhor renova mesmo quando nós pedimos e reconhecemos. Senhor, eu preciso ser renovado. O negócio aqui tá feio. Verso 6. Então eu quero, perdão. A partir do verso 6. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e a seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor, agora só o destaque aqui do 8 ao 14, né? Porque aqui no Salmo de número 103, o verso 8 ele vai destacar isso, dizendo assim, que Davi ele chegou a estudar diligentemente a lei, né? E tornou-se comum para ele incorporar em seus cânticos citações sobre o caráter misericordioso e compassivo de Deus. Então, o próprio Davi, com base na palavra, orando, né, escrevendo e colocando aqui em suas canções. Então, a importância da palavra, a importância de meditar e orar a palavra de Deus. A partir do verso 8, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Então, que a gente possa, queridos, trazer essa bênção do olhar de Deus. Eu preciso olhar o meu próximo, né, com a ótica de Deus e com a ótica da palavra. E não com a minha ótica, muitas vezes, julgadora e condenadora também. Verso 11, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a misericórdia do Senhor para com os que o temem. Então,
trazer o temor do Senhor para minha casa vai gerar longanimidade, vai gerar misericórdia, vai gerar fruto do Espírito se manifestando dentro do meu lar. Então, olha só quantas bênçãos nós podemos trazer para a nossa casa, né? Meditando aqui nessa palavra e com certeza você no seu devocional, na sua meditação, se aprofundar mais ainda. Então eu quero continuar no verso 11. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para que os teme, né? Reforçando o verso 11 e verso 12. Quanto dista do oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai, olha, destacando a paternidade de Deus, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele reconhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha o que nós havíamos lido lá no Salmo de número 90. Então, de fato, nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus e quem nós somos e quem Deus é. Verso 15. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Então, Deus nos conhece e é preciso que eu e você reconheçamos a nossa condição de dependência dele, amém? Glória a Deus. Vamos lá, continuando, verso 17. Perdão, verso 17. O único dia que eu não trago água aqui para perto. Vamos lá. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos. Oh, glória! É bênção reconhecer isso dentro da nossa casa. Para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Agora, a partir do verso 20, é um convite para nossa casa, é um convite para os momentos de oração, é um convite para os nossos devocionais, é um convite para o nosso testemunho aos nossos familiares e vizinhos, que muitas vezes vão ver a situação que nós estamos passando, mas não entenderão o nosso comportamento. Verso 20, bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens, e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus que fazeis a sua vontade. Verso 22, bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, e todos os lugares do seu domínio. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, oh glória. Queridos, tem muita bênção aqui na meditação. A gente conhecendo esse salmo, lendo, ouvindo ministrações, e quando a gente vai novamente ler, se aprofundar, meditar, o Senhor vai revelando, você ao longo do tempo vai amadurecendo, e dentro desse salmo você vai verificando situações que você já passou, situações que você está passando, e nós começamos a entender mais ainda a dinâmica de Deus sobre a nossa vida, sobre o projeto dele para nós, sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado, sobre o dom ao qual ele nos deu, sobre os lugares onde ele tem nos levado, e um lugar que é o ponto de partida, onde Deus já nos levou desde o princípio, que é a instituição da família. Esse lugar é um lugar poderoso e sagrado. É a partir desse lugar, da casa, da família. O Senhor diz em sua palavra que até aqueles que ministram, que estão à frente do trabalho, que cuidam das ovelhas, que cuidam da casa de Deus, se não souberem cuidar bem da sua casa, como cuidará bem das coisas de Deus, da casa de Deus, do povo de Deus? Então a casa, a bênção de Deus sobre a família é o nosso ponto de partida principal. Por isso a minha oração é: Senhor, continua nos ajudando a viver como família, a viver com outras famílias, porque somos diferentes no indivíduo, no individual e dentro da nossa casa, e como famílias
desenvolvemos uma característica familiar. E quando nos deparamos com outras famílias que também serão diferentes, mas a bênção do Senhor estando sobre nós, dentro da nossa casa, a partir da nossa família, o fluir do Espírito Santo e da vontade preciosa e perfeita de Deus, continuará emanando de nós, onde quer que nós venhamos estar, e mediante a situação que venhamos nos encontrar. Por isso, eu clamo e oro, eu suplico ao Senhor continuar a nos ajudar, para que a nossa casa possa render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo. Abençoa toda a casa, toda a família, em nome de Jesus, amém. Nosso muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus.